28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. 29. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. 30. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. 34. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. 35. Jesus chorou. 36. Então, disseram os judeus: vede quanto amava. 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse. 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. 39. Então, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. 41. Tiraram, então, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. 43. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então, lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. 47. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais. 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois, virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis. 50. Nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. 51. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. 53. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. 54. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. 56. Lá, procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? 57. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. 2. Deram-lhe, pois, ali, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: 5. Porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas por
ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. 7. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. 13. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito. 15. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. 16. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto, quando, porém, Jesus foi glorificado, então, eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele também de que isso lhe fizeram. 17. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. 18. Por causa disso, também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. 19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. 22. Filipe foi dizer a André. André e Filipe o comunicaram a Jesus. 23. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. 25. Quem ama sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna. 26. Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará. 27. Agora, está angustiada minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então, veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda glorificarei. 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi o anjo que lhe falou. 30. Então, explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. 33. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como diz isto ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? 35. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. 37. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. 38. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? 39. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda. 40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. 41. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus,
não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. 43, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. 44. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou. 45. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai o tem dito, assim falo. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus. 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. 5. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-las com a toalha com que estava cingido. 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim. 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. 9. Então, Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. 10. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. 11. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? 13. Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, antes, para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. 22. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. 23. Ora, ali estava chegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. 24. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. 27. E, após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então, disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. 28. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. 29. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa
desse alguma coisa aos pobres. 30. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. 32. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. 34.